Vamos aguardar mais uns minutos para deixar que Uhum, todos os participantes se liguem. sim. Bom, penso que já temos um número bastante interessante de participantes online, e acho que podemos começar. Portanto, muito boa tarde. É um grande prazer dar início a este segundo momento de interação e partilha nesta rede, na KMBA. Depois do primeiro webinar, portanto, o webinar inaugural que consideramos que foi um grande sucesso, tanto em termos de número de participantes, como também do interesse que se gerou, da discussão e da partilha. E hoje a nossa palestra, que portanto é a primeira de muitas que se seguem, está a cargo da Karen Barbosa, que é, portanto, o nosso motor, o verdadeiro motor aqui por trás desta rede, e que vai fazer uma breve apresentação da rede, só para aqueles participantes que não tiveram a oportunidade de acompanhar o webinar inaugural, mas que sobretudo depois irá falar um pouco da sua experiência nesta área da qualidade do ar interior, sobretudo, penso eu, com ênfase na sua visão como conservadora. E no trabalho que tem desenvolvido também como doutoranda nesta área. Nós vamos ter nos próximos meses muitos oradores interessantes que nos vão ajudar a compreender melhor alguns dos aspectos, uns mais técnicos, outros vão apresentar diferentes pontos de vista, porque este é um assunto de facto bastante complexo, muito amplo, muito vasto, e que interessa muitas e diferentes áreas de estudo e de profissões. E, portanto, para quem não conhece ainda a Karen, vou falar apenas um bocadinho sobre o seu percurso. A Karen é atualmente doutoranda em Conservação e Restauro de Bens Culturais e investigadora do CITAR, aqui na Universidade Católica, no Porto. Coordenou o Departamento de Conservação e Restauro do Museu de Arte de São Paulo, MASP, entre 1999 e 2017. É bacharel em gravura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Conservação de Bens Culturais pela UFRJ, e ainda pós-graduada também com especialização em Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem uma experiência muito vasta e além destes momentos importantes ligados ao Museu de Arte de São Paulo,
Entre outros, foi também bolsista da Lampadia Foundation and Getty Conservation Institute para estagiar no núcleo de restauro de pinturas do LACMA, portanto o Los Angeles County Museum of Art em Los Angeles, e ainda foi admitido a um estágio avançado nos laboratórios de restauro de pinturas do Kirpa na Bélgica. O funcionamento deste webinar passa por, numa fase inicial, o orador vai fazer a sua apresentação e depois queremos que se gere então esse momento de discussão e de partilha, que é sempre tão interessante e que de facto traz tanto para o crescimento desta área e da troca de informação entre os participantes. E, portanto, quando houver perguntas que sejam relativamente diretas para a Karen, elas poderão ser colocadas no chat e depois serão apresentadas ou lidas por mim, depois da Karen terminar a sua apresentação, e quem queira discutir se calhar um pouco mais aprofundadamente poderá solicitar palavra levantando a mão. Portanto, acho que podemos então avançar e a Karen tem então a palavra para este webinar. Obrigada, Patrícia. Obrigada pela apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Paula, eu acho que eu não... Está desativado o compartilhamento. Já está ativado. Ah, tá ótimo. Tá. Ok. Veremos. Por que eu não estou conseguindo aqui? Tenho o fecheiro em aberto. Agora foi, Paulo, será? Nós não estamos ainda a ver a partilha. Agora sim. Sim. Já estamos. Tá ótimo. Deixa eu... Só se calhar expandir. Sim. É que tem tanta coisa aqui aberta que fica. Aqui. Só voltar aqui um pouco. Aqui. Estão todos vendo? Sim. Então tá ótimo. Posso começar? Boa tarde, professora Eduarda. Boa tarde. De entrega também. Peço desculpa que eu não encontrava o link. Já cá estou. Nada, imagina. Bom, para aqueles que são novos por aqui, eu vou fazer uma breve apresentação da rede, como a Patrícia mesmo falou. A rede temática Quai MBA ela é uma rede multidisciplinar, luso-brasileira, criada no âmbito do meu doutoramento em conservação e restauro de bens culturais, na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, com sede no CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes. E ela tem como objetivo principal compartilhar e expandir o conhecimento, promover discussões e estimular publicações sobre a qualidade do ar interior em museus, bibliotecas e arquivos. Ele é o nosso segundo webinar e temos uma programação já pré-estabelecida de webinars mensais com diversos panelistas de diversas áreas até janeiro de 2022. No primeiro webinar, onde apresentamos a rede, eu distribuí um pequeno questionário online, com o objetivo de perceber um pouco melhor o conhecimento e a experiência dos participantes sobre os poluentes e meios de medição,
para que pudéssemos direcionar as sessões de forma a ser mais útil para a maioria dos interessados, né? Então, uma das perguntas foi essa: alguma vez já observou alterações em objetos da coleção onde trabalha que pudessem ter sido atribuídas aos poluentes gasosos ou particulados? É interessante que 64% dos respondentes, eles disseram que sim, 32% talvez, ou seja, não estão completamente seguros se os problemas poderiam ter sido atribuídos aos poluentes ou não, e somente 4% que respondeu que não. Deixa eu ver aqui. O próximo é: a sua instituição já fez medições de poluentes gasosos alguma vez? 41% respondeu que sim, 38% que não, e 21% que não tem conhecimento. Eu acho interessante porque grande parte do público que tinha respondido esses questionários eram públicos de instituições brasileiras, e muitos deles eu sei que, tipo, a própria Virgínia Costa, que foi uma das palestrantes, foi uma palestrante do nosso primeiro webinar, ela auxiliou nessa medição de poluentes em várias instituições. Em algumas outras foi o Andrea Cavicchioli, que vai ser um dos nossos palestrantes também, e que auxiliou nas medições de poluentes em algumas instituições. Outra pergunta é: que tipo de dispositivo ou metodologia é utilizado ou já utilizou para monitorização de poluentes voláteis? 8 responderam de placas metálicas, da Purafil Corrosion Classification Coupons, 3 dos tubos Tenax TA, 2 somente dos AD strips, 2 de SPME, 1 do cristais piezoelétrico de quartzo e 9 de outras metodologias, que talvez no futuro fosse até interessante a gente poder ter uma partilha maior de quais foram essas metodologias. Finalmente, eu fiz algumas perguntas sobre 2 metodologias consideradas simples e possíveis de serem conduzidas e interpretadas pelos próprios profissionais das instituições e que, a princípio, não requerem um apoio científico. Essas metodologias são conhecidas, assim, no meio museológico, no meio, pelo menos na Europa, Estados Unidos, Canadá, porque, surpreendentemente, os AD strips, que são, na verdade, umas fitinhas, né, sensores de acidez, 59% dos respondentes disseram que não, que nunca ouviram falar. A pergunta não foi se já fizeram as medições com eles, foi se já ouviram falar. Então, 29% que sim, e 12% já, mas não sei para que serve. E, em relação ao odd test, 59% também disse que não, 22% que sim, e 19% que já, mas não sabe como funciona. Essas metodologias eu vou falar um pouco mais à frente, explicar um pouco mais à frente, diante dessa resposta que a gente teve. Eu achei interessante expor um pouco melhor de como elas funcionam. Bom, os danos causados por poluentes do ar não é um fenômeno exclusivo dos tempos atuais. É constatado desde a era pré-histórica, quando as fumaças provenientes das fogueiras deixaram obscuras as pinturas rupestres no interior das cavernas. Quem nunca ouviu falar da última restauração na Capela Sistina, que removeu a camada negra proveniente da fumaça de velas que ali queimaram durante séculos?
Já citado pela Virginia Costa na última apresentação, e talvez seja o episódio mais citado em publicações sobre poluentes, é o caso da National Gallery, que entre o século XIX e a primeira metade do século XX se deparou com sérios problemas causados pelas atividades industriais e sistemas de aquecimento e iluminação em uso à época, produzindo quantidades significativas de fuligem e de óxido de enxofre. Nos museus e arquivos, começou a ser possível observar o depósito de fuligem nas pinturas e a fragilização de papéis e encadernações de couro dos livros. Em 1952, centenas de pessoas morreram em Londres durante 5 dias de níveis altamente elevados de poluição. No Brasil, os padrões de qualidade do ar estaduais foram inicialmente estabelecidos em 1976 pelo Decreto Estadual de número 8468/76, e os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA e aprovados pelo CONAMA. Na Europa, o site da European Environment Agency é uma agência da União Europeia incumbida de prestar informações corretas e independentes do ambiente e da qualidade do ar, e pode fornecer algumas informações úteis sobre o tema. Bom, com que devemos nos preocupar? Para perceber melhor o ambiente em que seu acervo se encontra e possíveis riscos, é necessário se familiarizar com o básico, ou seja, o que já foi estudado, investigado, publicado, o que já se sabe. Alguns materiais são conhecidos por serem fontes de determinados poluentes. Sendo assim, uma primeira análise sobre o estado deve ser o primeiro passo. Qual a tinta usada nas áreas de acervo? Com que frequência o espaço é pintado? Quanto tempo é considerado seguro para colocar os artefatos após o espaço ter sido pintado? De que material são feitas as vitrines, estantes ou paredes? De que material é feito o piso? Madeira, borracha, carpete? Que tipo de produto é utilizado na limpeza dos espaços? Possui ar-condicionado? Possui filtros? Os filtros são de partícula ou de gases? O sistema de filtragem é feito somente para o ar que vem de fora ou também no ar que circula internamente no edifício? Quais são os materiais que compõem os artefatos de seu acervo? Há algum material que pode ser considerado fonte de poluentes? Os artefatos com possíveis fontes de poluentes são armazenados separados dos demais? Já se atentou aos cheiros no espaço, em caixas ou vitrines? Bom, para garantir uma boa qualidade do ar, não basta medir os poluentes, é preciso perceber a sinergia do espaço. Essa imagem que eu fiz foi um pouco para a gente perceber de quantos fatores a gente precisa ter consciência para a gente poder entender um pouco a qualidade do ar interior no seu espaço. E essa lista de perguntas e respostas talvez seja um ponto inicial. Principais poluentes e suas fontes emissoras. Bom, aí a gente vai ter uma lista enorme. Thomson havia referido sobre alguns poucos poluentes, ditos como principais poluentes no mundo industrializado, sendo eles os materiais particulados, o dióxido de enxofre, o dióxido de azoto e o ozono. Isso foi em 1986, na publicação importante que tem do Thomson. Tétrault, em sua publicação de 2003, aponta como sendo 7 os poluentes chaves, os poluentes principais em museus. Ou seja, além dos já mencionados por Thomson, também acrescenta o ácido acético, o sulfureto de hidrogênio e ainda inclui os vapores de água. Atualmente, mais de 400 compostos orgânicos e inorgânicos são considerados poluentes do ar interior em edifícios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os COVs, os compostos orgânicos voláteis, constituem um vasto e diverso grupo de compostos que volatilizam a temperatura ambiente e possuem ponto de ebulição no intervalo entre 50 e 100 graus Celsius a 240 e 260 graus Celsius. A Environmental Protection Agency, a EPA, dos Estados Unidos, define COVs como compostos orgânicos que participam em reações fotoquímicas na atmosfera.
Na lista de poluentes estão ainda os compostos inorgânicos voláteis, grupo do qual fazem parte os óxidos de azoto, dióxido de enxofre, sulfureto de hidrogênio e ozono, além do material particulado. Porém, a lista de poluentes nocivos é dinâmica, nomeadamente no que se refere aos COBs, e cresce à medida que aumenta a variedade de materiais utilizados em contexto museológico. Falar um pouco sobre alguns poluentes, bem brevemente. Bom, o ácido acético, ou também chamado de ácido etanóico, é um ácido carboxílico de odor pungente, azedo, que remete ao cheiro de vinagre, sendo ele seu principal constituinte. O ácido acético é emitido por madeiras, subprodutos de madeira, por alguns adesivos de silicone, tintas, linóleo e certos produtos de limpeza, sendo também ele um produto derivado da degradação do acetato de celulose. Filmes de acetato de celulose são afetados pela síndrome do vinagre. O ácido fórmico é um produto da oxidação do formaldeído. Suas principais fontes também são a madeira e seus produtos. Tende a ser danoso para os metais, especialmente o chumbo, materiais calcários, papéis, têxteis e materiais à base de proteína. O formaldeído foi considerado cancerígeno pela International Agency for Research on Cancer em 2004. O formaldeído é um aldeído utilizado principalmente na produção de vários tipos de resina. As resinas fenólicas, de ureia e de melanina têm ampla utilização como adesivos e aglutinantes em subprodutos de madeira, polpas e papéis, na indústria de fibra de vidro sintética, na produção de plásticos e camadas de revestimento e na finalização de têxteis. A sua fonte principal são os aglomerados de madeira, como o MDF, Medium Density Fiberboard, mas também é utilizado como componente de colas, adesivos, de algumas tintas e de produtos de revestimento. Os óxidos de azoto, suas principais fontes são externas, produzidos a partir dos processos de combustão. Muito da produção interior irá depender da filtragem do ar externo para o interior dos edifícios. Na atmosfera, o dióxido de azoto pode facilmente oxidar em sua forma ácida, o ácido nítrico. Tanto o dióxido de azoto como o ácido nítrico causam fadiga em corantes e contribuem para a deterioração do papel e de couro vegetal curtido. O efeito mais conhecido da ação do dióxido de azoto como poluente interior é a degradação de filmes à base de nitrato de celulose, sendo que os filmes, por eles mesmos, podem ser fontes de dióxido de azoto, assim como de outros gases de óxido de azoto. O sulfureto de hidrogênio, ele é um gás com um odor característico de ovo podre, é um poluente considerado importante pela sua capacidade de escurecer a prata e o cobre, é também conhecido por escurecer pigmentos de branco de chumbo em pinturas. Suas principais fontes antropogênicas são as indústrias de polpa de papel e de petróleo. Dentro dos edifícios foram encontrados níveis elevados em ambientes com muitas pessoas. O dióxido de enxofre é um poluente primário. Suas fontes externas principais são os combustíveis, incluindo o carvão, petróleo, óleo e o gás natural. Adicionalmente, o SO2 é produzido através da indústria de polpa e papel, vulcanização da borracha, espécimes geológicas contendo enxofre e materiais proteicos dentro de compartimentos fechados. Afeta materiais à base de carbonato de cálcio, como calcário, mármores, afrescos, arenito. Pode fragilizar materiais à base de celulose, como papéis, linho e algodão, danificar materiais proteicos, seda, couro, pergaminho, lã, corantes, polímeros sintéticos e metais. O ozono é um poluente secundário, sem fonte emissora direta, que se forma na troposfera por meio de reações fotoquímicas complexas, nas quais a radiação solar interage com outros gases poluentes, como o NOx e os COVs. É um oxidante extremamente poderoso e, por isso, muito reativo, que tende a danificar os materiais orgânicos que fazem parte de uma coleção. Segundo o relatório de 2018 da European Environment Agency, a emissão dos gases precursores NOx e COVs foi reduzida em cerca de 40% entre 2000 e 2016 nos Estados membros da União Europeia.
mas os índices de O3 ainda se encontram acima de valores limite recomendados pela Organização Mundial de Saúde, que é de 100 microgramas por metro cúbico. Os materiais particulados. Normalmente são divididos em 2 grupos, de acordo com seu tamanho. As partículas finas, PM2,5, que possuem um diâmetro aerodinâmico igual ou menor a 2,5 nanômetros. E as partículas grossas, que são ditas como PM10, que possuem diâmetro aerodinâmico de 2,5 e 10 micronanômetros. Partículas provenientes de materiais de construção, como concreto, podem acelerar a deterioração de materiais que compõem objetos de museu, citado por Hatfield em 2002. Uma vez depositado na superfície, partículas de compostos químicos com frequência ácida por natureza possuem potencial de reagir com os materiais dos artefatos. Partículas grandes são abrasivas e podem arranhar metais polidos ou vernizes. Também podem danificar materiais orgânicos como papéis e têxteis por abrasão mecânica. Eu vou citar aqui alguns exemplos de danos causados por poluentes, que eu acho interessante para ilustrar um pouco a apresentação. Em 1899, uma publicação do britânico George Bainey, em que acredita-se ser o primeiro relato de deterioração por poluentes, ele descreve a corrosão visível em conchas que estavam dentro de armários de madeira, mas na época ele não foi capaz de fazer a conexão da deterioração com as condições de armazenamento e erroneamente referiu-se como doença, acreditando ser uma bactéria a causa do problema. Hoje sabe-se que, na verdade, o que ocorreu foi uma reação química entre o ácido acético, ou ácido fórmico, proveniente da madeira dos armários, e o carbonato de cálcio, um dos principais componentes das conchas marinhas, produzindo um sal, que cristalizou na superfície da concha, o acetato de cálcio ou o formiato de cálcio. A síndrome do vinagre, talvez esse seja o mais conhecido de todos. É uma decomposição química lenta comum aos plásticos de acetato de celulose, que pode levar à perda de uma coleção de filmes. Nesse caso, o ácido acético, produto da degradação do acetato, é libertado no ambiente, podendo causar danos aos objetos próximos, principalmente aqueles mais suscetíveis ao ácido acético. É caracterizado pelo forte cheiro de vinagre devido à libertação do ácido acético. É responsável pela fragilização e envelhecimento do acetato de celulose. Fatores como o calor, a umidade e a acidez são considerados importantes agravantes nesse processo de degradação. Esse experimento com a prata e o sulfureto de hidrogênio, quando a prata é exposta a gases contendo enxofre, fica manchada e escurecida. O ovo cozido, aqui como exemplo, é a fonte do sulfureto de hidrogênio, que causa o escurecimento da prata em poucos minutos. Aqui, as 2 colheres de prata, elas foram limpas exatamente da mesma forma, e uma delas foi exposta ao ambiente com alto teor de H2S. No caso, o ovo cozido como a fonte. As fotos foram tiradas com 15 minutos e 30 minutos de exposição, ou seja, é muito pouco tempo para alterar tanto. Esse experimento, aliás, eu fiz ontem aqui em casa, só para ilustrar a nossa apresentação. Bom, as manchas cinzas nas esculturas em bronze do MASP. Em 2001, com a reestruturação do MASP, muitas modificações foram realizadas nas áreas expositivas do museu, incluindo a troca do piso emborrachado por um outro, teoricamente, idêntico ao que já existia antes. Em menos de um ano, após a reestruturação do prédio, foram detectadas pequenas manchas cinzas nas esculturas em bronze, de Degas, Renoir, Rodin e Lipchitz, que estavam em exposição no grande salão expositivo do 2º andar. Muitas investigações foram feitas até constatar que o problema havia ocorrido por uma série de fatores. O piso emborrachado, apesar de aparentemente semelhante ao antigo, estava a passar por um sistema chamado de vulcanização da borracha, em que havia libertação de compostos de enxofre.
Algumas esculturas se encontravam expostas dentro de vitrinas, contudo, as vitrinas projetadas pela arquiteta Lina Bobardi não eram completamente fechadas, e suas placas de vidro se estendiam até o piso, fazendo com que o microclima de dentro da vitrine mantivesse contato entre o piso, a base e as esculturas. O sistema novo do ar-condicionado, apesar de possuir filtros químicos da Purafil, somente filtrava o ar externo, enquanto que o ar de retorno, que circulava inúmeras vezes dentro do ambiente expositivo, só passava pelo filtro de partículas. Esse sistema permitia que os poluentes gerados internamente tivessem uma concentração crescente. Esse trabalho de investigação foi apresentado em 2013 no Congresso Internacional de Conservação de Esculturas Modernas e Contemporâneas no MAC, que tem o link aí, vocês podem visualizar, e se encontra também, e também foi apresentado no outro Congresso Internacional em Turim, que também tem o link aqui. Outro caso interessante também que eu selecionei, o caso do Rijksmuseum em Amsterdã. Várias centenas de vitrines novas de diferentes fornecedores foram instaladas no Rijksmuseum após a sua renovação em 2013. 4 meses após sua instalação, cristais brancos foram observados em 180 vitrinas construídas pela Goppio. Essa Goppio, ela é uma empresa italiana internacionalmente conhecida pela excelência em construção de vitrinas especiais para museus. São eles que fazem a vitrina da Mona Lisa no Louvre. Os cristais foram observados na superfície dos vidros, nos silicones de vedação e nas vedações adesivas estruturais pretas. Além disso, 473 artefatos de 1.438 obras de arte exibidas nas vitrinas afetadas foram cobertas por uma fina camada esbranquiçada desses depósitos. Foram afetadas esculturas em bronze, molduras de madeira em móveis, painéis folhados, policromados, objetos contendo pele de tartaruga, objetos de metal encerado e couro, escultura em terracota, pintura em painel com têmpera e pintura a óleo sobre cobre. Foram observados 5 tipos de depósitos cristalinos quimicamente diferentes, num total de 180 vitrinas. Todos os cristais foram identificados como sais de piperidilo, resultado de uma reação ácido-base, onde participa o TMPO e diferentes ácidos carboxílicos, sendo os compostos emitidos pelo adesivo Terostat 9220, utilizado para promover a adesão dos vidros à estrutura metálica das caixas, e por materiais de construção e produtos usados nas próprias peças, nomeadamente juntas de silicone curadas com peróxido, painéis de MDF, adesivo curado por radiação ultravioleta, produtos contendo cera de abelha e um produto ácido utilizado na conservação, mas que na época eles não conseguiram identificar. É importante destacar que, até o momento, o TMPO e o piperidilo não eram considerados um composto poluente em ambiente museológico. E, assim como ele, possivelmente outros compostos irão sendo identificados e classificados como tal nos próximos anos. Problema semelhante a esse também foi relatado pelo Kunsthistorisches Museum em Viena e no Museum of Fine Arts de Boston, ambos com as vitrinas da Goppio. Mais um caso que eu também acho que é interessante colocar, o caso do Mauritshuis em Den Haag, na Holanda. Tirado de uma publicação da Petra Noble. Depósitos esbranquiçados foram observados no interior de vidro de uma vitrina microclimática, poucos meses após sua instalação no Mauritshuis em Den Haag, na Holanda. Os depósitos correspondiam às áreas negras e marrons escuras avermelhadas da pintura. Análises com FTIR e EDX identificaram que os depósitos consistiam de sabões de sódio, provavelmente na forma de palmitato e estearato de sódio.
Adicionalmente, monitorizações das condições climáticas na galeria foram conduzidas pelo Technical University of Eindhoven e mostraram que flutuações térmicas naquela parede chegavam a 31 graus Celsius, com variações de umidade relativa entre 31% e 80%. É muito alto, né? Foi considerada a hipótese de que a alta temperatura da parede havia sido transmitida para dentro da vitrina, caixa microclimática, causando a evaporação de ácidos gordos livres da pintura. A formação de sabões de sódio no vidro foi considerado como sendo uma reação subsequente do depósito de ácidos gordos com o sódio do vidro, formando assim sabões de sódio. O escurecimento do branco de chumbo. Este outro exemplo é um pôster apresentado no encontro do Indoor Air Quality em 2016, que relata o escurecimento do pigmento branco de chumbo na coleção de desenhos do Statens Museum, em Copenhague. Metade da coleção de papéis com branco de chumbo foi afetada, e da coleção de fotografias e gravuras da Royal Library, no caso, 200. O problema foi atribuído a níveis elevados de sulfureto de hidrogênio. E também atribuíram para uma combinação de materiais de arquivo de baixa qualidade à infiltração do ar externo, sem filtragem e, em alguns locais, a própria presença do público, ou seja, muita gente. Estratégias de controle. Como estratégia, Tétreault sugere como medidas para prevenir os efeitos adversos de poluentes no ar, evitar, bloquear e diluir, filtrar ou solver. Evitar as fontes internas, sempre que possível. Controlar o número de visitantes nos espaços positivos. Exposições com muitos visitantes e ventilação inadequada eleva o nível de poluentes como amônio, sulfureto de hidrogênio, sujidades, pode elevar a quantidade de vapor de água e os níveis de temperatura. Evitar produtos que possam ser fontes de poluentes, exemplo, tintas alquídicas ou a óleo e vernizes, carpetes de lã, produtos de madeira sem camadas de revestimento, assim como seus subprodutos com cola de ureia ou formaldeído. Lembrar que os cheiros são quase sempre um sinal de que algo não vai bem. Bloquear a infiltração dos poluentes no edifício muitas vezes pode ser feito através de filtros no sistema de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado normalmente possui filtros de partículas. É importante saber se há também filtros de gases, se filtram só o ar externo ou também o ar de retorno. Algumas instituições só possuem ventilação natural. Alguns meios podem ser encontrados para bloquear, diluir ou filtrar o ar, se não no edifício todo, em invólucros ou vitrinas construídos para os materiais mais suscetíveis. Reduzir reações, controlar os níveis de umidade relativa e temperatura, radiação visível, ultravioleta e infravermelho, são fatores importantes na redução de reações químicas no ambiente. Diluir, filtrar, sorver. Quando a estratégia de evitar e bloquear os poluentes não for possível, deve-se procurar alternativas para diluir, filtrar ou solver os poluentes. A diluição pode ser feita com aumento da taxa de circulação do ar. A alternativa de utilização de uma vitrina vedada contribui para evitar a entrada de poluentes no espaço, mas só será aconselhado se não houverem poluentes em seu interior, provenientes dos materiais de construção da vitrina ou mesmo proveniente das próprias obras. A remoção de poluentes de dentro das vitrinas pode ser feita com auxílio de materiais absorventes. A adição de absorvedores em vitrinas de museus, como carvão ativado puro, tem mostrado ser eficiente, mas é aconselhado que seja feita a monitorização dentro da vitrina e que o absorvente seja criteriosamente selecionado. Ensaios laboratoriais comprovaram a eficácia da utilização de carvão ativado, RB4, e de zeólito, NaX, na redução das alterações observadas em sensores de chumbo, expostas a vapores de ácido acético dentro das vitrinas. No entanto, estudos mais recentes mostraram que vários dos absorventes com potencial de utilização podem emitir COVs e é necessário cautela quanto ao seu uso. Reduzir o tempo de exposição, expor os objetos o mínimo possível aos poluentes,
E no restante do tempo, o objeto deverá ser acondicionado em local livre de poluentes danosos. Algumas estratégias para análise da qualidade do ar. O odd test, que eu tinha falado no início, que na verdade a maioria não estava muito familiarizado, ele é um teste de corrosão acelerada, introduzido em 1970 pelo British Museum. É uma ferramenta valiosa para a comunidade museológica, porque, além de pouco dispendioso, pode ser facilmente utilizado por profissionais de museus sem outra formação técnica específica, considerando que a sua interpretação é feita através de uma avaliação visual. A desvantagem diz respeito ao tempo necessário para a obtenção dos resultados de aproximadamente um mês. As placas de metal são introduzidas num recipiente de vidro selado, como esse aqui da esquerda, juntamente com uma amostra do material a ser testado e mantidos com uma umidade relativa elevada, entre 95% e 100%. E temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius, durante 28 dias. Atualmente, algumas instituições desenvolveram seus próprios protocolos de preparação do odd test, com algumas variantes, como a dimensão e o modo de preparação das placas de metal, o tamanho e peso das amostras, a existência ou não de contato direto dos metais com as amostras, a forma de interpretar os resultados, entre outras. A nível de exemplo, o gráfico ao lado mostra o número de vezes que o British Museum fez ou preparou um odd test ao longo de 40 anos. Isso, na verdade, é impressionante a quantidade de testes que eles fizeram. Na página do AIC Wiki Conservation, é possível visualizar protocolos de diversas instituições de como preparar o odd test. As fotos são do artigo da Cappuccini Korenberg, cientistas do British Museum de Londres. Apesar de algumas instituições disponibilizarem suas bases de dados com os resultados dos testes executados, vale sempre lembrar que, por vezes, um material com o mesmo nome em um determinado país pode não ser ou não ter as mesmas características de um material com o mesmo nome no seu país. Exemplo disso é o MDF, que tem em sua composição teores diversos de formaldeído e que cumpre a legislação do país em que foi produzido. Os AD strips. A Acid Detector é um detector de acidez. Foram desenvolvidos pelo Image Permanence Institute em Rochester, nos Estados Unidos, com o objetivo de detectar e medir a severidade da síndrome do vinagre. Atualmente, são também usados como indicadores de degradação ativa de objetos de acetato de celulose, ou como uma opção econômica para monitorizar poluentes ácidos no interior de museus ou reservas técnicas. O reagente ativo das tiras é o indicador ácido base verde de bromocresol, que muda de azul a verde e, por fim, a amarelo. Esse indicador fornece informação aproximada sobre o pH, em particular em meio ácido, sem que seja possível identificar o próprio ácido. Por ser sensível à luz, as AD strips devem ser expostas em local escuro. Constitui uma forma de avaliação barata, rápida e fácil de usar. Nos Estados Unidos, um pacote com aproximadamente 250 fitas de AD strips estava por $60. E aqui na Europa, na Dinamarca, o Duncan, que é um similar, um pacote também com 250 fitas estava €30, ou seja, é bastante acessível. O Stephen Hackney, conservador aposentado da Tate Britain, ele defende o uso das AD strips de um modo geral, para a detecção de poluentes voláteis ácidos em ambientes de acervo. Em um artigo de 2016, nas referências que vocês vão poder ver no final da apresentação, ele diz que as AD strips podem identificar a presença de voláteis ácidos, que as indicações de concentrações dos vapores ácidos podem ser gravadas e salvas. No caso, ele usou um espectrofotômetro de reflectância manual da minuta, que é possível explorar as condições em locais fechados, como caixas ou vitrines, e que adicionalmente ainda auxilia na identificação de possíveis fontes de poluentes.
Os cupons, ou as placas de metal, que também a Virgínia citou bastante, na verdade, é o que ela mais usou durante os últimos anos. Eles podem ser analisados visualmente ou através de técnicas analíticas, como a microscopia eletrônica de varredura, a difração de raio-x, a espectroscopia de fotoelétrons estados por raio-x, a espectroscopia Raman, ou mesmo a medição de cor ou a medição de ganho de peso. Neste caso, as placas de cobre, chumbo e prata foram expostas no ambiente expositivo do MASP, e isso foi em 2007, com uma inclinação de 45 graus, em 2 lotes que foram retirados e analisados em tempos diferentes. O cobre, a corrosão do cobre está associado a cloretos, ácido clorídrico, sulfetos, óxidos como o SO2, NO2, NO e compostos sulfúricos. A prata reage com a presença reduzida de compostos sulfúricos e o chumbo reage com ácidos orgânicos, gasácidos e aldeídos. Alguns meios de medição pelo método passivo. Existem métodos passivos e ativos. Os métodos ativos costumam ser mais onerosos. Em geral, requerem uma bomba para expirar o ar para dentro de um determinado dispositivo. Costumam ter uma dimensão maior que os dispositivos passivos, desfavorecendo seu uso em museus, bibliotecas e arquivos. Os dispositivos de amostragem passiva tendem a ter características mais favoráveis para os usos em ambientes com acervo, como a funcionalidade, a dimensão, o custo, disponibilidade comercial. Aqui eu coloco alguns métodos que eu já usei em medições em algumas instituições. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas esse verdinho e preto, aqui do canto superior direito e da lateral esquerda, ele é um MEX 100 da SKC. Ele é um amostrador passivo para formaldeído. É capaz de registrar um mínimo de 0,0002 miligramas por metro cúbico, em uma exposição de 7 dias. Possui um tamanho reduzido, ou seja, bastante favorável, que facilita a sua medição em áreas expositivas. Seu formato foi desenvolvido para avaliar a exposição de um funcionário ao formaldeído em seu local de trabalho. Um lote com 10 dispositivos, ele vai custar aproximadamente 220 € aqui na Europa. E os dispositivos precisam ser enviados a um laboratório para serem analisados. Ou seja, mais uma média, aqui no caso pagamos 32 € por análise, por dispositivo. O Tenax-TA, que são esses tubos aqui compridos, metálicos, tem aqui e tem aqui também. O Tenax-TA é um tubo adsorvente para medição de um vasto grupo de compostos orgânicos voláteis. A recolha da amostra é realizada com tubos de aço com enchimento de Tenax-TA. Na hora de expor, a vedação de um dos lados é retirada e o dispositivo é exposto durante uma semana. Por segurança, é ideal que 2 dispositivos não sejam colocados ao mesmo tempo, no mesmo local, além do branco, evitando assim perdas de dados. No final, a vedação é recolocada e o dispositivo é enviado para um laboratório para que as análises sejam feitas. Os COVs são analisados por cromatografia gasosa e a qualificação e quantificação é feita com auxílio de um detector seletivo de massa. Amostradores de difusão passiva para ácidos orgânicos, no caso esse aqui da IVL, a IVL é uma empresa sueca que fornece e analisa alguns dispositivos de amostragem de poluentes gasosos. Este é um amostrador específico para ácidos orgânicos, dióxido de enxofre, ácido clorídrico, ácido fórmico e ácido acético. É capaz de detectar quantidades mínimas de microgramas por metro cúbico. Tem um formato bastante favorável para áreas em exposição. Nesse caso, esse experimento que eu fiz, eu coloquei ele fora da vitrine e dentro de uma vitrine, para poder comparar os ácidos que tinham dentro ou fora da vitrine.
A microextração em fase sólida, que é o SPME, acoplada à detecção por GCMS, é uma técnica analítica que permite a detecção e quantificação de uma ampla variedade de COVs. O dispositivo SPME inclui uma agulha em cuja ponta é posicionada uma fibra coberta com um polímetro ou um sólido adsorvente que extrai os analitos voláteis da amostra recolhida por absorção ou adsorção, e que é depois introduzida no GCMS para adsorção a temperatura elevada e análise. Aqui é a agulha pequenininha dentro desse frasco. Aqui a gente tem uma amostra de MDF, e essa agulha ela é injetada aqui e ela é exposta somente no interior do frasco. E depois ela é colocada aqui no GCMS. Essa técnica, normalmente, é utilizada com uma amostra em um vial, mas tem sido utilizada na análise qualitativa e quantitativa de COVs em microclimas de museus com resultados bastante satisfatórios, apresentando grande facilidade de execução do ponto de vista laboratorial. Alguns estudos recentes mostraram a eficácia do método em substituição do odd test, ao analisar materiais selecionados para serem usados em exposições e reservas. Os materiais em estudo são colocados em frascos fechados e a amostra extraída por SPME e posteriormente analisada no GCMS. Fibras de CAR-PDMS ou DVB CAR-PDMS para o CME, SPME, mostraram ser adequadas para análise de ácidos acético e ácido fórmico e de compostos voláteis provenientes da degradação de polímeros em museus, respectivamente. Um artigo de Lorraine Gibson, de experimentos realizados em 8 bibliotecas nacionais britânicas e arquivos, mostrou o uso da técnica do SPME como uma ferramenta para a detecção e degradação da celulose, através da identificação de elevadas concentrações de determinados COVs, como ácido acético, o furfural, etiltolueno, trimetilbenzeno, decano e cânfora, ou a vanilina e o benzaldeído, que tem conexão com a degradação da lignina. Neste outro experimento da foto, que é esse do centro, em uma publicação de 2017 da Cecília Bembry e do Martija Stirlik, eles fazem uma conexão bastante interessante do cheiro do patrimônio com os COVs detectados pela técnica do SPME. Essa foto central é da biblioteca da Catedral de St. Paul, em Londres. Os cupons da Purafil, Corrosion Classification Cupons, na verdade são 2 placas de metal, uma de cobre e uma de prata, e as análises são feitas nos laboratórios da própria Purafil. As placas são expostas durante 30 dias. Eles fazem a classificação de acordo com a espessura do metal, medido em angstroms. 1 angstroms equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Essa foto que a gente tem aqui também foi uma medição que a gente fez no MASP em 2017. Na verdade, fizemos medições com a Purafil no local durante muitos anos. Mas eu acho sempre interessante a gente fazer um paralelo e entender um pouco mais a situação toda do ambiente, porque eu lembro que, mesmo na época em que nós tínhamos aqueles problemas sérios com os bronzes, eles faziam as medições e algumas vezes eram colocadas como se o ar tivesse em boas condições. Então, depende muito do que tipo de poluente que está sendo detectado no momento. E por fim, eu acho que esse é o último, um datalogger de partículas. Esse datalogger, o Dust Track, ele pode medir tanto a massa quanto a fração
de tamanho, a fração de tamanho ao mesmo tempo e fornece uma amostra gravimétrica. Pode ser operado por bateria ou ligado na rede elétrica, mas a sua bateria é muito restrita e não chega a alcançar 24 horas. É um equipamento robusto e, em alguns casos, pode ser alugado, não precisa ser comprado. Pode fornecer dados significativos, como, por exemplo, horários de maior incidência de partículas, e existem outros tipos de dispositivos no mercado, mas esse é um exemplo que eu tive a oportunidade de trabalhar. Bom, o importante é, desde o início, saber o que pretende medir e por que medir. Os dispositivos e análises podem ser dispendiosos, e a interpretação dos seus dados das análises também podem ser complexas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E só para finalizar, os efeitos da exposição de curto prazo a poluentes são claramente cumulativos, da mesma forma que os danos causados pela luz. Isso está também numa publicação que eu acho bastante relevante, da Pamela Hutfield, de Polutantes in Museum Environment. Aqui algumas referências bibliográficas que eu posso disponibilizar depois no site para vocês todos. E tem alguns sites úteis também, que eu disponibilizo para vocês, de acordo com o que vocês pretendam. Bom, e eu acho que da minha parte vai ser isso. Eu acho que eu cansei todos, não? Não, Karen, obrigadíssima. Acho que foi muito interessante. Temos aqui uma primeira pergunta no chat que tem a ver com o acesso a esta informação, da Maria das Graças Rangel. Basicamente pergunta: podemos ter acesso a este material escrito? Sim, eu acho que sim. Eu posso disponibilizar todo o material, posso disponibilizar no site, inclusive, e também posso enviar, também para quem quiser, eu posso enviar por e-mail, de acordo com o que queiram. Na verdade, é muita informação, né? E a bibliografia, claro, não é? A lista de Sim. bibliografia é muito, muito importante e complementa perfeitamente aquilo que a Karen diz e permite aprofundar. Temos aqui uma mão levantada, a Maria Branco, e eu pedia se podíamos dar a palavra. Ela tem autorização, é só ligar o microfone. Tem que ligar o microfone, Maria Branco, para poder fazer a pergunta. Isso, exatamente, era isso que eu ia dizer. Entretanto, Karen, podia só fechar a sua partilha para não termos este ecrã. Pronto? Parece que... Já estás a ter. Não sei se a senhora... O microfone dela ainda está fechado. Ainda está. Não sei se, entretanto, há mais alguma questão. Eu penso que a Maria Branco não estará com possibilidade. Eu estou a tentar transformá-la em oradora e também ela não está a passar. Não sei se a ligação dela... Talvez pudesse então escrever no chat a pergunta e líamos. Não penso que esteja a aparecer mais nenhuma questão nova.
penso que podíamos colocar, a Karen poderia colocar aqui no chat o link para o site Da rede temática. e assim poderia permitir que, portanto, o acesso ao conjunto de informações que lá está, nomeadamente os próximos webinars, uma lista já bastante interessante de bibliografia, e em breve algumas destas ligações a esta informação que é transmitida nos webinars, potencialmente também os vídeos. Já está aqui. O Karen já partilhou? Já está. Já está no bate-papo aqui. Porque eu acho que no convite eu tinha colocado também o link para o site, mas parece que ele saiu com um ponto de interrogação no final. E aí algumas pessoas não conseguiram entrar. Mas é o mesmo que está no convite, sem o ponto de interrogação no final. Não sei se vocês já receberam. Sim, já está no chat. Ótimo. Bom, parece que foi muito clara a Karen. Não há dúvidas? Não. Temos aqui. Não consegue ver, diz a Raquel Souza. Não consegue ver no chat. Peço desculpa, mas tenho que conseguir. Eu acho que percebi, talvez a Karen tenha partilhado apenas para uma lista. Espera aí, deixa eu colocar aqui, talvez. Espera aí. Para uma lista mais restrita dos palestrantes e agora? De todos os participantes. Acho que sim, agora sim. Sim. É verdade, ela estava só para os palestrantes. Ok. Agora foi. Bom, na verdade, o que a gente queria fazer, muitas das informações estarão no site. A próxima palestrante vai ser a Gabriela, do INEGE. Quem puder participar, eu acho que vai ser bastante interessante, porque ela vai falar um pouco sobre os materiais utilizados em paredes, pinturas, no interior de edifícios e os poluentes que são emitidos. É um trabalho bem interessante dela e eu acho que cada vez mais é bom a gente entender um pouco mais a respeito desse ponto. Vamos sempre tentar fazer com palestrantes de Portugal, no caso da Gabriela, ela é daqui do Porto, mas também faremos outros webinars com palestrantes brasileiros também, e tentar fazer o trabalho sempre em conjunto entre Portugal e Brasil. Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, também pode passar. Quem tiver casos de estudo que queiram compartilhar. Surgir uma pergunta no chat. Eu ia esperar um pouco. Temos aqui uma pergunta que tem a ver com a próxima apresentação, da data da próxima apresentação, do próximo webinar. Provavelmente vai ser no final do mês, a gente ainda não está com a data estabelecida. Mas eu passo para todos os participantes da mesma forma que eu fiz da última vez. E a outra pergunta, eu vou ler. Pergunta um pouco descolada da problemática de acervos, mas existe alguma correlação destes estudos com a saúde humana, os colaboradores dos museus? Na verdade, os limites e as normativas todas de poluentes, elas surgiram ligadas à saúde humana. E o que nós temos, na verdade, é um pouco a adaptação desses estudos.
Por isso que a questão do efeito deles em acervos ainda é um leque grande a ser estudado. Mas pode ter certeza que existe grande parte da publicação, e os limites dos poluentes, por exemplo, limites de formaldeído do MDF, é sempre ligado à saúde humana. A questão também que eu coloquei dos dispositivos do SKC para funcionários de determinadas instituições é também ligado à saúde humana, ou seja, nós adaptamos um pouco o que já existe. Penso que a Maria Branco levantou de novo a mão, não sei se quererá agora colocar a sua questão. Ela deve estar com problemas de internet, não? Peço desculpa, mas deve estar com problemas em ligar o microfone. O microfone. Sim. Tem toda a autorização para o fazer. Entretanto, temos aqui mais uma pergunta da Milena Barreto. Diz: parabéns pela apresentação, Karen. Na sua opinião, experiência com base nos prós e contras existentes entre os testes para medição de poluentes atmosféricos, qual você indicaria para uma primeira aquisição para esta monitorização? Portanto, uma primeira abordagem, digamos assim. Na verdade, a minha grande sugestão é como a sugestão do Stephen Hackney, trabalhar com os AD strips, que são muito baratos e de fácil leitura, né? E você consegue, pelo menos, verificar se existem ácidos em nível elevado no local. Essas fitas vocês podem distribuir nas reservas técnicas, dentro de vitrines, dentro de molduras microclimáticas, dentro de estantes de livros, onde quer que seja, e é de fácil leitura. Outra opção é sempre as plaquinhas de metal, que também é possível ser feito uma monitorização visual com as placas. É o ODI test, não é? Não é o ODI test. É o outro, já sei. Com as placas de prata, de chumbo, de cobre. Uma coisa interessante, que na verdade foi um experimento que a questão lá do H2S do ovo cozido, uma experiência super simples que é feito com uma colherinha de banhada a prata, na verdade, né? E dali você já detecta que você tem ou não, né? Alguns poluentes que podem não estar bem no ambiente. E se a partir daí você achar que pode ter algo mais complexo, aí sim pedir ajuda de pessoas mais especializadas. E a proposta da rede é exatamente que vocês possam pedir ajuda para esses profissionais que estão aqui apresentando webinars, e que vão apresentar ainda durante um webinar por mês. Ou seja, é você pedir ajuda para os cientistas, para pessoas que trabalham mais com essa área de poluentes, com pessoas que trabalham mais com essa parte a parte analítica, com químicos, com engenheiros, com profissionais de outras áreas. A ideia da rede temática é essa, é que vocês tenham onde e saibam onde pedir ajuda. Faz bem em reforçar essa questão dos engenheiros também, Karen. Porque os químicos são extremamente importantes, mas se às vezes aliarmos também os engenheiros, porque as questões relacionadas com a ventilação, com a abertura das cortinas, às vezes há pequenas soluções muito fáceis de implementar,
digamos, dar muito bons resultados, porque é evidente que nos casos muito complexos também exigem situações já, naturalmente um caso complexo vai ser muito visível, não é? Pode ser um caso muito que se tenha vindo a desenvolver ao longo do tempo e vai exigir mais recursos, portanto, tradicionalmente nós trabalhamos com instituições com orçamentos muito curtos, não é? Portanto, esta questão daquilo que se pode fazer e ler de alguma forma de imediato é importante. E, portanto, realmente os químicos são quem pode dar a primeira ajuda, até porque podem ajudar também a definir em que estado de conservação é que estão determinadas peças. Às vezes também não estão, por exemplo, no caso dos plásticos, nem todos, com os covos, nem todos entram em o aceto de celulose, não entra todo ao mesmo tempo em degradação, depende, não é? E não pensem as pessoas só que estou só a dar algumas achegas com base na minha experiência. Às vezes tendemos a ter um bocado a ideia de que os materiais, os polímeros não se degradam com isto, degradam, e os polímeros modernos degradam, sobretudo os polímeros mesmos a partir do século XIX, não é? E tudo que tenha, sobretudo, misturas orgânicas, não é? Mas, de facto, mesmo os químicos na ciência da conservação precisam de estar um bocadinho espertos para estas questões, porque implica também alguma especialização, não é? Agora, de facto, questões como a ventilação, etc., já dependem bastante de outras especialidades nas quais se inserem, de facto, os engenheiros que estão mais ligados, sobretudo aqueles que estão mais ligados às questões de medições de volume de ar, de ventilação, etc. Eu creio que isto são temas que não são muito novos, são temas que são novos, se calhar para os museólogos, não tanto para os conservadores, não sei. São temas que mesmo em Portugal tem-se ligado pouco a esta problemática. E realmente essa questão que alguém colocou sobre a saúde das pessoas, realmente o parâmetro começa a ser de facto a saúde, não é? Aquilo que não é bom para nós, naturalmente também não vai ser bom para as peças, mas o limite, de facto, é a saúde humana. É um pouco como na umidade relativa e na temperatura, não é? Embora aí, raramente, citando o Bukowski, porque as coisas são feitas para o conforto humano. Aqui, a ideia é que as coisas estejam um bocadinho feitas para a saúde humana. Ora, há muita coisa que, de facto, pode ser mitigada ou até mitigada com soluções relativamente simples. Os casos complexos vão sempre exigir abordagens também mais profundas e multidisciplinares. Na verdade, eu acho que tem... Oi. Ai, desculpe, é que eu ia dizer que temos mais duas perguntas. Pois, se calhar... Não, já terminei. Pode falar. Complemento, sim. Não, pode não, falar. Se a Karen tem alguma coisa a complementar... Não, na verdade, é isso que a professora Eduarda estava falando, é exatamente, isso tudo é conservação preventiva, né? Isso tudo que estamos falando é conservação preventiva. Agora, quando começa a entrar muito na área química, na área científica, por vezes foge, né, um pouco do nosso alcance. Que não adianta simplesmente você identificar um poluente X. Às vezes, aquele poluente, ele já é um produto de uma reação, de algum outro, e que teve uma outra fonte, e aí fica difícil de você identificar. Quando a gente trabalha em instituição, na verdade, a gente tem muito a pressão, né, dos diretores, dos presidentes das instituições, como tipo assim, resolva o problema, não, e você tem que provar por A mais B, que aquele problema que você tem é causado por determinada coisa, não adianta simplesmente você falar o que tem na bibliografia, o que já existe, não, você tem que provar com análises científicas. Então, essa é a parte que, por vezes, pode ser um pouco mais complicada. Eu falo isso até pela experiência que eu tive com a questão dos bronzes lá no MASP. E por que foi tão difícil
a gente chegar numa conclusão final, porque, na verdade, quando você começa a investigar, você descobre que você tem várias outras fontes de poluentes no ambiente. Só que você tem que provar por A mais B qual é aquele que causa aquele determinado problema que você está visualizando nas esculturas, que é o teu problema foco. Tipo, foi uma coisa assim que foi muito difícil, porque existiam publicações que diziam a questão da vulcanização da borracha, mas que ela, com o tempo, ela acabava. Né? A questão é quanto tempo? Quanto tempo que é necessário? E eles resolveram deixar. Até o dia em que eu fiz a minha última medição e que, de fato, não deu mais, não constatou mais compostos de enxofre no ambiente. É sempre muito complicado, eu acho. Mas nós como profissionais da conservação preventiva, de bibliotecas, de museus, de instituições do patrimônio, nós precisamos do respaldo científico. Porque a própria conservação preventiva é muito baseada também na ciência da conservação, não é? Mesmo às vezes até para situações mais simples. Uhum. E ainda bem que porque foi a forma da disciplina evoluir cientificamente. Sim, mas a diferença que tem é que países ricos, aqui como a gente vê no caso da Inglaterra, as instituições vão ter sempre um respaldo. Um respaldo científico, entendeu? Eles têm. As nossas instituições no Brasil, aqui em Portugal, nós não temos, é muito difícil. Mas eu acho que isso também é uma questão de geracional. Eu no Brasil não sei bem, mas em Portugal, e perdoem-me se alguém, naturalmente estarão a ouvir os museólogos, mas tem muito a ver também com a formação das pessoas que estão, muitas vezes, a ocupar os lugares. E nós cá em Portugal temos uma geração de museólogos que foge da questão do entendimento do comportamento dos materiais, acha muito complicado, portanto, tudo isso meta qualquer coisa, qualquer equação química, qualquer fórmula. Isso é uma questão de se trabalhar mais com os laboratórios. Então, eu acho que a ideia é essa, que a gente possa ter as universidades apoiando, alguns laboratórios apoiando, porque, na verdade, é um luxo você ter um laboratório dentro do seu museu, né? Isso é um luxo, é para poucos. Não, isso é para poucos e mesmo para países, e isso já não é sequer um modelo para países desenvolvidos, não é? Pronto. Agora, a questão é precisamente praticar a interdisciplinaridade e situações destas, coisas destas, como a rede que está a tentar fazer formação e alertar, obviamente que está a fazer um trabalho que no fundo é um trabalho que depois vai ter reflexo dentro de algum tempo, não é? Que é alertar as pessoas para o que existe, para os danos que podem ser causados, como é que se pode atacar num primeiro nível, como é que se pode atacar noutro nível mais complexo, não é? Agora, também é preciso chamar a atenção e captar a atenção dos homens da conservação, dos cientistas da conservação. Eu estou a falar sobretudo aqui por Portugal, não é? Porque há muitas pessoas que acham que esta questão dos poluentes, muitas não sei, mas haverá diversas que acham que esta questão dos poluentes é uma questão secundária e não é tanto, assim como a questão do controle, tudo aquilo que está relacionado com o controle termohigrométrico, enfim. A questão de às vezes não haver dinheiro, eu não diria que será complicada para, eu vi aí um comentário no chat, é complicado para museus que tenham casos complexos, não será tão complicado para museus que tenham casos que sejam resolúveis de forma mais simples. Eu diria que é muito mais a questão, é importante as pessoas terem informação, saberem onde é que como é que a podem tratar e onde é que quem são os profissionais que os podem auxiliar e saber fazer as perguntas. É lógico. Não é?
Mas para isso Então, precisa ter um temos já aqui conhecimento algo, mínimo, né? mas temos já aqui algumas perguntas. Pronto, agora vou desligar o meu microfone, que é para não tomar aqui. Vou aqui, já temos aqui mais 3 perguntas. Um participante que é anónimo pergunta se a Karen tem notícias do projeto Apache e dos materiais absorventes para acondicionamento. Na verdade, amanhã eu estou indo lá para Paris exatamente para assistir o workshop da Apache e ver o que eles têm. Ver um Se pouco calhar depois mais. podemos marcar um webinar para, para transmitir algumas dessas novidades. E um outro participante, a Fernanda, a Wada pergunta, primeiro dá os parabéns e pergunta se o carvão ativado serve para a maioria dos poluentes. Olha, foi exatamente aquilo que eu coloquei para vocês. Eu disponibilizei um pouco das publicações e que tudo tem que ser usado com muita cautela. Eu aconselho que seja feito um teste antes. Um teste e feito a medição. O tecido aqui eles usam muito, eu nunca usei pessoalmente, mas existe um tecido de carvão ativado, que é usado em vitrines microclimáticas, principalmente para pinturas. Alguns funcionam, depende do que você quer. Tem que fazer teste e tem que fazer medições para ver se está resolvendo. Talvez usar isso mais umas fitinhas do AD Strips para fazer alguns testes, talvez seja interessante. Temos aqui uma pergunta bem difícil de responder, da Gabriela Moyle, que pergunta: existem níveis aceitáveis de poluentes em ambientes de acervo ou devemos tratar essa questão somente a partir da sinergia e dos danos identificados nos materiais e nos ambientes? Eu acho não, eu disponibilizei um dos sites do Canadian Conservation Institute, que o TETRO ele coloca alguns níveis considerados aceitáveis para determinados poluentes. Isso pensando num acervo de modo geral. Lembrando que tem alguns materiais que são mais sensíveis a determinados poluentes, e esses materiais eles devem ser sempre tratados de uma forma separada. Ou em vitrines, ou em locais mais bem protegidos, porque dificilmente você vai conseguir aquele mínimo de poluente para todo o teu espaço positivo ou o teu espaço de acervo. Dá uma olhada no site do CCI. Tem no final da apresentação, eu disponibilizo para vocês depois, e tem também no site da rede temática, na parte de publicações sugeridas. É um site que na verdade é um site aberto, e o TETRO, ele fala tanto dessa parte dos níveis de poluentes, como ele dá uma base de conhecimento da questão de poluentes direcionados ao profissional mesmo de museus. Mas esta questão também é uma questão interessante aqui, porque também tem a ver um bocadinho com a questão de que quando nós falamos em qualidade ambiental, e falamos na questão da qualidade ambiental relacionada com a saúde das pessoas, existem já, não é, um conjunto de níveis bem definidos para estes poluentes, e as instituições têm que são forçadas a fazer testes e garantir que têm níveis abaixo por uma questão, não é, de legislação, mas essa legislação não existe, e portanto
Aqui a pergunta, julgo que tinha a ver com esta questão de também esperamos por ver se há de facto algum efeito, ou andamos sempre a medir estes níveis destes poluentes, porque de facto também a Karen falou nisso, neste momento, em termos de medição concreta, objetiva, há um preço associado, não é? Temos se calhar estas pequenas, estas situações destes testes mais simples, que poderão se calhar ser utilizados com alguma frequência, numa estratégia, não é? Que permita detectar atempadamente e não esperar propriamente por identificar danos, não é? Nos materiais. Julgo que esse ponto também seria interessante. Há aqui mais uma pergunta, Karen, da Angélica Borges, que pergunta: gostaria de saber qual o tempo seguro para colocar o acervo nas estantes que foram pintadas recentemente. 30 dias já é considerado seguro? Hoje de manhã eu assisti uma palestra do Tetro, né, e do Date Ticket. E o Tetro, ele falou assim, o que eu aconselho normalmente são 4 semanas. Só que quase ninguém consegue fazer isso. E aí ele começa a diminuir. Bom, de qualquer forma, 2 semanas é melhor do que nada. Se você não consegue deixar 4 semanas até que a tinta seja seca e etc. e tal, então que faça pelo menos, né, com 2 semanas. E hoje em dia existe uma dinâmica muito grande em museus. E é praticamente impossível conseguir deixar um mês para que o acervo seja montado depois de um ambiente que é preparado para uma exposição temporária. As exposições são feitas uma atrás da outra e querem sempre um ambiente completamente novo, uma cor diferente, vitrines diferentes, para você mudar o visual mesmo do espaço, mostrar que aquela exposição é nova, né? Agora, as pessoas não se dão conta que aquilo ali, na verdade, você está só inserindo novos poluentes no espaço o tempo inteiro. Porque as paredes são pintadas no local, ou seja, você não entra... Muitas dessas divisórias são feitas de aglomerados, já tem a questão dos poluentes. O sistema de ar-condicionado, quer dizer, sabe-se lá como é que ele funciona, se ele vai estar passando aquilo para alguns outros ambientes ainda dentro da sua instituição. Quer dizer, tudo tem que ser visto, tudo tem que ser pensado, mas que é difícil. Uma coisa é o ideal e a outra coisa é o possível. Eu acho que tem que se equilibrar o tempo inteiro essas duas partes. Muito bem, a última pergunta que tenho aqui tem a ver com, mais uma vez, a questão de se os webinars ficarão disponíveis no site da rede temática. A intenção é essa. A intenção é que a gente consiga, tem que lembrar, quer dizer, lembrar um pouco para os brasileiros inscritos aí que estão assistindo, é que o mês de agosto é um mês de férias aqui na Europa. E a nossa administração do site, ela é feita na universidade, no centro de investigação. E a pessoa que administra o site estava de férias durante o mês de agosto. Por isso a gente não conseguiu atualizar. Eu estou com a gravação do último webinar aqui em mãos, já estou com a autorização toda para disponibilizar, mas a gente ainda não conseguiu, porque estava aguardando o responsável pelo site voltar de férias. Mas estaremos disponibilizando, sim. Muito bem. Eu penso que não encontro aqui mais nenhuma questão para... nem no chat, nem no Q&A.
muito bem, também já estamos numa hora e Já. meia. Já estamos no nosso tempo. Temos que aqui uma mão. não. Sim, tínhamos aqui uma temos mão aqui uma mão. levantada. Geoffrey. Mas está com o microfone. Microfone desligado. Não sei se vai colocar a questão no chat. Não, acho que ele tirou a mão. O Geoffrey está neste momento como orador. Basta que ligue o microfone. Pedimos, por favor, para tentar ligar o microfone. Bem, pode ter sido também Se calhar não era. um lapso. Bom, acho que sim, acho que tivemos um momento muito interessante de discussão, acho que foi mais uma vez extremamente útil e muito agradável também este tempo que tivemos aqui. Portanto, não sei, Karen, se quer só fechar dizendo mais ou menos então a previsão para o nosso próximo webinar com a Gabriela Ventura do INEGI. Será para fins de setembro, não é? Exatamente, a gente ainda não tem a data certa, assim que tiver a gente faz como desse webinar, passo o convite para todos, com a data específica. Agora, todos que fizeram inscrição nesse webinar e no webinar passado, eles estão na minha lista, então automaticamente já recebem o convite para o próximo webinar. Muito bem. Ok, então espero que tenham gostado. Parece que sim, pelos comentários. Certamente, sim, pelos comentários, certamente. Muito bem, então, muito bem. Obrigada a todos. Obrigada a todos também. Obrigada. E até ao próximo. E vemos no próximo webinar, finais de setembro. Obrigada pela participação de todos. Também. Obrigada, obrigada, Karen. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada Adeus. a todos. Adeus.